Olá pessoal, tudo bem? Bom, chegamos ao final, ou ao vídeo final dessa série de 20 vídeos, né? Fora a introdução, que nós preparamos aí nesse conteúdo, com bastante conteúdos, pela graça de Deus, para de alguma forma despertar no seu coração, no seu entendimento, que nós não devemos estimar os pecados, que nós não devemos domesticá-los, né? Que nós não devemos brincar com o pecado e que nós devemos de coração aberto e com bastante humildade aceitar a redenção e suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Aceitar a Jesus não é aceitar uma denominação, um sistema religioso, mas aceitar a Cristo é exatamente entender o mal que nós temos entranhados em nós desde a nossa concepção, por conta do problema da queda do homem. E através disso, nós entendemos a nossa humanidade, a nossa necessidade e buscarmos a Deus de uma forma correta, tá bom? Hoje nós vamos finalizar com... Citei umas 2 ou 3 vezes isso durante os estudos, sobre a questão do apóstolo Paulo, falando sobre exatamente a natureza, né, que habita no nosso corpo, na nossa carne. Tá? Romanos capítulo 7, veja por favor, a partir do versículo 15, diz assim, o apóstolo Paulo falando, veja, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E ele continua, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então isso aqui é uma mensagem que quando a pessoa ela não tem uma explicação mais profunda, deixa pessoas até com dúvida. Fala, mas Paulo falando uma coisa dessa? Paulo ele era o orientador das igrejas, aquele que mandava as cartas de orientação para as igrejas. Ele era o orientador de pastores, de líderes que estavam às igrejas nos locais. Como que ele fala uma coisa dessa? Que ele não faz o bem que ele quer, mas o mal que ele detesta. Como é isso? Então Paulo está explicando aqui que nós não devemos, em tempo algum, em outras palavras aqui, dar nenhuma concessão para a carne. Porque o pecado habita no ser humano, por isso somos pecadores. Quando falamos que somos pecadores, é diferente do que vive no pecado, tá? Somos pecadores por causa da natureza que habita em nós. Temos uma natureza adâmica e ela está aqui. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que vai colocar as coisas no lugar. Mas para isso tem que ter essa aliança. O que você quer? Você quer verdadeiramente servir a Deus? Você é um servo legítimo ou você é como é que fala aquela pessoa? Um procurador aí de tesouros. Né? Você está procurando benefícios. Você só quer os benefícios de Cristo. Né? Então ele fala, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, humanamente falando, né? Porque não faço o bem que eu prefiro, e sim o que detesto, né? Você já se pegou? Ah, não devia ter falado aquilo. Puxa, não devia ter feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, são os nossos erros, são as nossas falhas de ser humano que nós somos. Porque como nós falamos durante os 20 vídeos, que eu estou falando aqui de novo, existe uma natureza adâmica em nós que só promove o mal, só promove o pior, tá? Então ele diz, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por que ele fala consinto com a lei que é boa, se eu faço o que eu não quero? Porque nós queremos fazer o bem, mas se a gente acaba fazendo o que é mal, nós fomos avisados. A palavra de Deus sempre está avisando a gente, não inclina para a carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então se você em algum momento desagradou a Deus, fui avisado pela palavra. A palavra é boa. Consinto com a lei que é boa. A palavra é boa, né?
E aqui, claro, ele faz uma menção à lei de Moisés lá, que na lei de Moisés, a lei de Moisés é que trazia o pecado para o homem. Mas eu estou explicando aqui de uma maneira mais simples para você poder entender. Tá? Neste caso, ele fala, quem faz isso já não sou eu. Eu quem? Esse novo homem. Porque senão fica estranho, né? Mas ele não era o apóstolo Paulo, mas ele como é que ele faz? Está vivendo no pecado? Não, não é isso. Ele está explicando que já não sou eu. Esse novo homem, essa natureza divina, que a gente morre a velha criatura para poder nascer a nova, já não sou eu quem faz, né? Como ele diz, né? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você tem que entender que, embora você seja uma pessoa de Deus, existe aí a natureza pecaminosa que está aí. Se você der mole para ela, você vai fazer. Se você corta a tua comunhão com Deus, você começa a desprezar o texto, as palavras, o ensinamento, você começa a dar concessão e fazer vontade da sua carne, você vai criar uma inimizade com Deus. É por isso que as pessoas se afastam. Por isso que elas se afastam, né? Então tá aqui, né? Então o pecado que habita em mim. Porque eu sei, ele sabe, olha a consciência, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A inteligência de você saber que na sua carne não habita bem nenhum. Então eu te pergunto, vale a pena fazer a vontade? Vale a pena nutrir os seus desejos? Vale a pena ficar dando escapadinha, pular cerquinha de vez em quando? Vale a pena? Ah, depois eu peço perdão para Deus, mas vale a pena? O que você quer fazer? Paulo está dizendo, eu já sei, eu tenho consciência que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Que é o que nós falamos desde o início. Não habita bem nenhum, no ser humano não habita bem nenhum, tá? Pois o querer fazer o bem, o querer o bem está em mim, a gente quer, não porém o efetuá-lo, ou seja, querer fazer o bem, a gente, né, tá em nós queremos, mas executar, se você pende e inclina para a carne, você não vai fazer. É isso que ele está falando. Querer fazer o bem está em nós, não efetuá-lo. Não efetuá-lo quer dizer o quê? Na sua carne você não vai, na carne você não vai, não tem nem perigo, né? E ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então não dê concessão à sua carne, não se incline para ela, você não vai conseguir agradar a Deus. A carne, ou seja, a natureza adâmica, nos separa dele. Então é por isso que nós precisamos da obra redentora de Cristo, a obra redentora dele. Precisamos, necessitamos. Aceitar a Jesus Cristo não é virar fanático, não é ser seguidor de denominações, não é sua vida na mão de profetas, de sacerdotes e nada disso, líderes. É a sua vida pautada nos ensinamentos dele, de Cristo. E a obra dele é suficiente. E a ação do Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Não vai ser arrogante, não vai ser aquela pessoa prepotente, autossuficiente. A sua suficiência vem dele. Você tem a humildade para escutar todas as pessoas. Você não tem arrogância, você vai ouvir na humildade. E você vai ser uma pessoa, sim, combativa, né? Contra aquilo que é errado, contra aquilo que desvia as pessoas de Deus. Porque isso também vai mexer com você, com essa natureza divina. Tá certo, então? Que Deus os abençoe, espero ter ajudado de alguma forma e vamos aí nos organizar para as próximas séries, estudos, mensagens que vão trazer aí para você um refrigério, que vão trazer para você com certeza uma edificação espiritual, tá bom? Forte abraço e até os próximos.